segredo da boa comunicação. Esta palavra segredo eu tirei do Pequeno Príncipe. A raposa diz um segredo. E começou dizendo o seguinte ao Pequeno Príncipe, que a linguagem é fonte de mal-entendidos. Não é? O essencial é invisível aos olhos, só se vê bem com o coração. Então vejam, o primeiro princípio da boa comunicação é ter consciência de que o órgão principal da comunicação não é a boca, é o coração. A Bíblia reforça isso, quando diz que ainda que eu falasse a língua dos homens, ainda que eu falasse a língua dos anjos, sim, mas o quê? Se eu falo assim tão bem, ainda assim nos diz, mas não tiver, vocês conhecem, amor. Então olha que interessante. Neste caso, como a raposa definiu, o órgão principal da comunicação não é a boca, é o coração. Então, este é o primeiro grande segredo, não é? De falar com o coração. Usar de empatia. Uma coisa é o que a pessoa fala, outra é o que ele quer dizer, outra ainda são as meias palavras, que eu tenho que me interessar por ele para saber o que ele quer dizer. O ator faz isso na construção da personagem. Essa fala, como é que eu a vou dizer? O ator, ele trabalha, procura sentir, entrar naquele coração para saber como dizer aquela frase. Daqui a um pouquinho iremos abordar a questão do tom e já teremos aí alguns exemplos concretos. Mas vejamos então este primeiro segredo, na verdade, no primeiro princípio, não é? Comunicar é mais do que apenas saber falar. Eu posso falar para os ouvidos, mas a boa comunicação é falar ao coração. O essencial é invisível aos olhos, só se vê bem com o coração. Há um falar e dois entender. A linguagem é fonte de mal-entendidos se eu não souber usar o coração. Pedir o feedback. Segundo princípio. Nós não vemos as coisas como elas são, mas como nós somos. Vale a pena repetir. Nós não vemos as coisas como elas são, mas como nós somos. E ainda por cima temos tendência a achar que a nossa maneira de ver é a melhor e nem sempre é assim. Então, em função da idade que o interlocutor tenha, do lugar onde nasceu, da experiência, se é homem ou mulher, geração X, geração Y, ele vai ver as coisas de uma outra maneira. Para ilustrar, vou contar a fábula da águia e da coruja. Sabemos que a fábula é uma história de animais que nós usamos para dar lições aos homens, para a gente aprender. Então, e o que diz essa fábula? Bom, a águia e a coruja chegaram a um acordo para não comer os filhos uma da outra. Tudo bem. Aí a águia perguntou, então, e como é que são os teus filhos? Para eu não os comer. Aí diz a coruja, são tão bonitos, tão lindos, tão fofinhos, aqueles olhos meigos. Não tem outros tão bonitos quanto eles. Pronto, tudo bem. Ok, a águia foi, a coruja toda contente, lá foi buscar comida e tal. Aí quando voltou para o ninho, cadê meus filhos? Cadê meus filhos? Não, a águia disse, mas os meus filhos, a águia comeu. Aí ela, águia, tu disseste que não comias os meus filhos e tu comeste. Aí a águia, não, eu não comi nada. Eu saí daqui e encontrei uns pássaros horrorosos, esqueléticos, olhos bugalhados. Não são os teus filhos. Disseste que os teus filhos eram tão bonitos. Agora pergunto eu, os filhos da águia são bonitos ou feios? Depende. Quem feio ama, bonito lhe parece. Vai dizer à mãe que o filho é feio. Vai ter problema de comunicação. Não é? Então tenhamos cuidado com isso. Nós não vemos as coisas como elas são, mas como nós somos. Acontece algo, são 5 pessoas, temos aqui 5 pontos de vista. Sim, mas para além disso, ainda assim, não deixa de ser a vista de um ponto. Porque você mesmo, com o tempo, vai mudar. De repente, algo que você não gostava, agora aprecia. Não é? Porque colheu informação, mudou os seus hábitos, via a coisa de uma outra maneira. Então, até o seu ponto de vista é a vista de um ponto que vai mudar com o tempo ou com o aprendizado, com a experiência da vida. Tenhamos cuidado. Outro cuidado. Cuidado com o óbvio. Quando alguma coisa é óbvia para um chefe de família, um diretor, um executivo, a tendência dele é achar que a equipe pensa como ele. Lê do engano.
contar uma pequena experiência. O chefe de vendas decidiu levar a equipe de vendas ao congresso. Chamou a secretária, pediu-lhe que colocasse todo mundo em quartos duplos. Tudo bem? Para poderem ficar no mesmo hotel. Mas era um número ímpar. Aí a secretária vai dizer, olha, é um número ímpar, então um terá um quarto só para ele. A quem o senhor quer dar esse prémio? Aí ele pensou, o Almeida. O Almeida bateu a meta, veste a camisa, dê para o Almeida. Disse, ok, ela anotou, fez as reservas. No dia do congresso, lá chega o Almeida todo animado, o dia do congresso. João Almeida, Salesianos. Um momentinho, por favor. Olha, 4.501, andar alto, vista bonita. Me diga uma coisa, quem é que está comigo no quarto? Um momento? Não, ninguém, só o senhor. Ué, não são 2 em cada quarto? Veja, por favor, aí o professor... está com... Pois é. Então, não se importa de verificar, mais uma vez, João Almeida, de Brasília. Um momentinho? Não, é isso mesmo. O senhor está sozinho. Aí ele repete aquela palavra que está ecoando lá dentro, completamente desanimado. Sozinho. Quer dizer que me jogaram sozinho num quarto. Eu já desconfiava que esse diretor não vai com a minha cara, mas está aí a prova. Estão vendo? O que era prémio virou agora exclusão. Uma coisa é você ter um quarto só para você. Outra é você se sentir sozinho num quarto. Houve aqui uma falha de comunicação. O diretor deveria ter comunicado, felicitado. Olha, me chama o Almeida, por favor. Almeida, e aí, está chegando o congresso, como é que é? Tudo animado. Você sabe que a Elisa fez um trabalho incrível, botou todo mundo aí, vão ser quartos duplos, mas um vai ter um quarto só para ele. Adivinha quem é Almeida? Quem é, chefe? É você. Eu quero te felicitar. Você bateu a meta, veste a camisa, e é o seguinte, na próxima campanha eu preciso do dobro, rapaz. Chega comigo, chefe. Ok. Aí agora o Almeida chega no hotel com outra ideia, e ele sabe que foi premiado. João Almeida, 4.501, andar alto, vista bonita, assim, vista para o mar. Sim, panorâmica, tem nascer do sol, pôr do sol. E vou encher o Instagram e o Facebook de fotos. Olha, só por curiosidade, tem mais alguém comigo no quarto? Momentinhos. Não, esse é exclusivo. Exclusivo. Bem que o meu gerente falou, isso não é para qualquer um, moço. Isso não é para qualquer um. Parabéns, bom congresso, obrigado, obrigado. Aí sim. Ele se sentiu premiado, valorizado. Está feliz com isso. Mas, porque teve o devido cuidado com a boa comunicação. A outra coisa, dentro dos princípios, dos segredos da boa comunicação, informar e comunicar não é a mesma coisa. Até ao século XVI, comunicar era sinônimo de comungar. E informar, a palavra já o diz, é sem forma. Então teve um crime, não sabe o que aconteceu. Vamos escolher informação e botar na forma para entender. Agora, comunicar é compartilhar, é o coração. Pode haver informação e não haver comunicação. Não é? Eu até posso rapidamente contar uma historinha. Numa estrada do interior vai um senhor no carro, tranquilo, se aproxima de uma curva, vem um carro na contramão, quase bate nele, ele desvia, olha, e a menina que dirige grita, cavalo. Ele irritado soltou um vaca, imagina. Acelera o carro, entra na curva, bem no meio da curva, um cavalo. Bum! Agora eu pergunto para vocês, informação teve ou não teve? Teve, ela avisou o cavalo. Agora, teve comunicação? De jeito nenhum. Em vez de agradecer, xingou, vaca. Em vez de tomar as devidas precauções, que era frear, acelerou. E agora está lá ele, olha, o estrago que fez. E me disseram, Tony, e ela está até agora procurando a vaca. Mas devagarinho, porque um bom julgador por si se julga. Né? Então, vejam, temos que ter cuidado. Pode haver informação e não ter havido comunicação. Quando você manda um e-mail, como considera? Considere isso informação. Comunicar é outra coisa. Fulana recebeu, leu, compreendeu, o que pensa fazer? Posso ajudar? Isso é comunicar. Isso é comungar. Nós temos que estar
estar interessados em todo o processo. Não é só mandei um e-mail, agora pronto, tirei o meu da reta. Não. Nós fazemos parte, queremos que a coisa aconteça. Não é apenas dizer, olha, agora virem-se. Não. Queremos comungar neste sentido. Então, informar e comungar não é a mesma coisa. Tenha cuidado com isso. Porque existe também ainda um outro fator que nós iremos desenvolver, que é o motivar. Informar, comunicar e motivar, que é quando se toca na emoção. Emoção é mover, é isso que nos leva à ação. E esse será ainda um outro fruto da boa comunicação. Vejamos agora a aplicação disso nos vários tipos de linguagem. Comecemos, naturalmente, pela linguagem verbal. Nós temos uma língua rica. Uma coisa é sorrir, outra é rir, outra é gargalhar. Uma coisa é pedir, outra é solicitar, outra é suplicar. Na oração, você pede, no documento solicita, na angústia e na aflição você suplica. Pois bem, apesar dessa nossa bela língua e da intensidade e a gama de nuances que a palavra pode ter, ainda assim, em termos de comunicação verbal, a palavra são apenas 7%, para ser mais preciso. Muito mais importante que a palavra, 3, 4, 5 vezes mais, segundo os americanos, então 38%, é o tom. Falou-me num tom, é isso que fica. Então escolha as palavras, mas sobretudo, não se engane no tom. Vejamos alguns exemplos. 2 palavras apenas. Vem comigo. Em função do tom que você usa, isso é uma ordem, pode ser um pedido, pode ser um convite ou uma linguagem insinuante, com segundas intenções. Você aumenta o tom, aumenta o volume, acentua o verbo, vem comigo. É uma ordem. Agora você está indo para o aeroporto, está ali o colega, começou a chover, você vai passar ao lado e você diz, olha, vem comigo. É um convite, sem segundas intenções. Agora, se ela está de olho nele, não é de hoje. Estão na reunião, começou a chover, está sem carro, tem que ir para o aeroporto, você passa ali ao lado, aí você aproveita e diz, vem comigo. Cuidado, é melhor pôr o cinto de segurança, porque tem uma segunda intenção. Estão vendo só 2 palavras, e outra ainda será o pedido. Puxa, eu não sei como é a primeira vez que eu vou, vem comigo. Está bem, é um pedido. Então vejamos, só com 2 palavras. Olha, já agora usando o tom, por exemplo, volte, eu não posso viver sem você. Como é que você diz isso? Se for uma jovem apaixonada, esse volte é um pedido, não é um imperativo. E que palavra ela vai acentuar? Não é, eu não posso viver sem você. É o poder ou o viver? Qual é que mais se relaciona com o amor? O viver. E ela vai dizer, volte, eu não posso viver sem você. E ele volta. Né? Já se for alguém com 60 anos, ele agora está decidindo trocar por 2. Esse pedido, esse volte não é um pedido, e não é mais o viver que conta. Aí é o poder. Volte, eu não posso viver sem você. Que é isso? Vamos primeiro dividir. Bom, isto só para mostrar realmente como o tom muda tudo. Agora reparem, quando se faz uma pesquisa de clima organizacional nas empresas, à cabeça vem dificuldades de relacionamento. E isto por problemas de comunicação. A mesma coisa na educação. Vejamos aqui uma série de expressões comuns, mas que em função do tom, você preserva o bom relacionamento ou cria realmente um mau ambiente. Por exemplo, estou ocupado. Você está ocupado. Agora, como é que você diz isso? Ou fala assim, estou ocupado. É? Você chutou a minha canela? Outra coisa é, olha, eu gostaria, mas agora eu estou ocupado. Está bem? Ou então, desses aí, por exemplo, não sei, pergunta para fulano. Você está me despachando? Outra coisa é, olha, eu não sei, mas fulano teve um caso semelhante. Vai lá que eu posso te ajudar. Puxa, obrigado pela dica. Olha aqui, excelente. Ou então você vai buscar um documento. Joana, eu venho pegar aquele... Ainda não chegou, os homens têm que assinar, você sabe disso. É? Eu sei, mas
Pelo jeito que ela me falou, eu tenho certeza que está naquele envelope que está ali ao lado dela, que ela nem abriu ainda, porque não tira o olho do celular. A próxima, quando precisar de mim, ela vai ver. Outra coisa é dizer, olha, ainda não chegou, porque eles têm que assinar lá em cima. Mas não fica preocupado, que assim que chegar eu mando te avisar. Puxa, obrigado. Obrigado, que legal. Estão vendo? O tom, a expressão é a mesma. Mas o tom muda tudo e preserva. Isso nos ajuda também a fazer parte da solução e não do problema. Querem ver um exemplo? No momento da oração, 2 frades. Um diz para o outro, vontade de fumar. Mas não pode, né? Não pode. Aí se a gente perguntasse, não tem vontade, não tem problema. Foi lá, perguntou, disseram que não. Ok. Aí, de repente, quando vê o outro fumando, disse, você está fumando? Sim. Mas eu perguntei, disseram que não. Me disseram que sim. Eu vou lá reclamar. Não, mas espera, antes disso, o que você perguntou? Eu perguntei se enquanto eu rezava, podia fumar. Disseram que não. Mas não foi isso que eu perguntei. Mas o que você perguntou? Eu perguntei se enquanto fumava, podia rezar. Disseram que sim. Enquanto eu rezo, posso fumar? Que é isso? Outro, enquanto eu fumo, posso rezar? Meu filho, todas as horas são boas. Então, nós fazemos parte do problema ou da solução? O tom, muitas vezes, já induz, atrai, cativa, ou ao contrário, afasta, acentua o problema. Por isso, tenhamos cuidado com o tom. Claro que já vimos com o exemplo do Demóstenes, tem outros aspectos ligados à comunicação. Então, a boa dicção, ter um vocabulário rico, também ser expressivo. Mas isso vai nos levar agora para a linguagem não verbal. Já falamos sobre isso.